Opa, e aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa experiência de cultivo. Esse vídeo aqui é muito importante para todos, porque é uma coisa que realmente faz diferença no cultivo. E quando obteve esse recurso, assim, essa ferramenta que eu considero na prática, a gente começou a ter muito mais sucesso no cultivo. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é a nossa estufa, a importância do plástico, a importância do Sombrite. E também eu vou mostrar as plantas. Agora a gente está chegando aqui na primavera e no verão. Tá um sol aqui, pessoal. É calor de nunca fez na vida aqui. É 40 graus. O negócio tá feio. Algumas suculentas que a gente tinha, mesmo no sol, adaptadas, elas queimaram de tão forte que foi o calor esses dias. Só que para nossa sorte, tem a estufa aqui, ó. E as plantas que estão aqui dentro estão perfeitas. A única diferença é que elas pedem um pouco mais de rega, então você tem que regar com um pouquinho mais de frequência, senão a planta meio que estagna no crescimento. Então você tem que observar bem de perto, regar tudo certinho. E aqui a gente está passando por várias situações, algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Agora então a gente vai dar uma volta ali na estufa, nossos vasos pessoais que estão no sol pleno. Eu vou mostrar para vocês o efeito do calor e qual a importância da estufa aqui, beleza? Então vamos lá, meus amigos. Como a gente sabe, entre a primavera e o verão é um momento de desenvolvimento maior da maioria das espécies de suculentas. Algumas, como por exemplo os eônios, eles gostam mais de frio, mas a maioria está na sua época perfeita aí de adubação, de replantio, propagação. E quando você vai fazer algum desses processos voltado para o cultivo em si, você quer mais velocidade, qualidade, então você tem que ter alguns cuidados, principalmente no começo. E a estufa, ela não deixa cair chuva em cima. E se você colocar o plástico certo e o Sombrite certo, você vai garantir a luminosidade ideal para sua planta, que no nosso caso aqui são cactos e suculentas, então eles precisam de bastante luz. E também se chover, você não corre o risco delas molharem, então você é o senhor das plantas. Outra vantagem é a questão de adaptação das plantas, ou seja, algumas plantas ela vem faltando um pouco de sol. Às vezes os produtores produzem na sombra porque ela se desenvolve um pouco mais rápido. Por exemplo, ó, as rosetas ficam mais abertas, então dá uma impressão dela ser maior. Não são todos que fazem assim, tá? Existem produtores que produzem também no sol pleno, ou dentro de uma estufa, existe de todos os tipos, pessoal. Outro problema também que pode ocorrer, essa questão de falta de luminosidade, é tempo de viagem. Por exemplo, a pessoa produz aqui em Olambra, né, que é o mais conhecido aí, e vai mandar lá para Bahia. Se isso for de caminhão, demora um tempo, correto? Então pelo menos 2 dias ela fica na sombra. E daí vem esse aspecto um pouco mais claro. Acabamos de receber esses exemplares aqui. E eu estou aqui com a planta favorita da Manu, que é a Echeveria Beatrice. E olha só como ele está, o dia que ela chegou. Agora vejam as que nós temos aqui na bancada. Olha essa aqui que está há mais tempo. Compare. Olha as bordas. Tá vendo a cor, que diferença e a qualidade? Isso daqui é o poder do sol. Porém, se você fizer isso sem cobertura nenhuma, se você pegar essa planta aqui e colocar lá fora, ó, reparem que é bem mais claro. A chance dela queimar é muito grande, então você tem que tomar muito cuidado com isso. E a estufa nos previne disso. Às vezes acontece, tá? A gente não fica imune a isso, mas 99% dos problemas com queimaduras acabaram depois que a gente adquiriu a nossa ferramenta favorita aqui, que é a estufa. Dentro da estufa a gente simula um clima desértico, né? Ou seja, tem que ser um lugar muito quente, bem iluminado e arejado, porque o deserto ele é arejado, ele é seco. Então as plantas têm que ficar nessa condição. E geralmente, produtores, como a gente está aprendendo aqui na nossa experiência de cultivo, na parte de adubação, eles regam a planta automaticamente e com um pouco mais de frequência do que nós cultivadores comuns. Porque ele sempre vai aplicando ali um adubo controlado para a planta crescer igual e no tempo que ele determina. Então ele consegue acelerar esse processo. Nós cultivadores comuns, né, a gente que cultiva em casa, aí não tem esse recurso. Então a gente tem que tentar simular esse ambiente com cautela no começo e também controlar as regras, tentar acompanhar como ele fazia. Por exemplo, ó, esses sedungivos aqui foram produzidos por nós. E reparem que alguns, ó, a gente chegou ontem de ontem. Ontem não, porque foi um dia meio nublado, meio frio, mas hoje já está um calorzão e a gente já percebe que ele sente. Então, dentro da estufa, eu costumo, principalmente os potes 6, regar com muito mais frequência. Tem algumas plantas que sentem um pouco mais no calor extremo, essa pumila, olha como ela fica molinha.
A terra tá bem seca, ó, só que a gente regou ontem de ontem. Então hoje é dia de fazer outra rega, ó, Morning Light, ó. Então tem que tomar cuidado com a rega também, não ser só aquela passada de mangueira, você tem que deixar um tempo. Porque essa planta aqui, se você não rega, ela fica feia, ela não volta, ela começa a secar muita folha e vai diminuindo. Porém, se você acertar na rega dela, um dia sim, um dia não, que é o nosso caso aqui hoje, ela fica sempre firme. Então a gente não pode falhar, ó, já está começando a secar algumas folhinhas, porque o calor está demais, meus amigos. E agora sobre o horário que eu estou fazendo as regas aqui dentro da nossa estufa. Agora deve estar uns 40 graus, pessoal, uns 38 pelo menos está. E o sol está intenso, então se fizermos a rega agora é capaz que as raízes cozinhem e apodreçam. Principalmente se elas não secarem rapidamente, então tem que estar ventando. No momento o tempo está parado, nós colocamos 2 ventiladores, aquele ali e um do outro lado lá, ó, exatamente para essa situação. Quando a gente regar, ó, pode ver que ele está virado para as plantas. Ele soprar o vento e não deixar acumular água no meio aqui, se não estiver ventando no caso. E a secar mais rápido a parte de cima, né? Para as plantas absorverem bem as vitaminas. Mas no calor que está fazendo, mesmo com os ventiladores, eu não estou regando os horários mais quentes, porque nós perdemos algumas plantas aí recentemente, principalmente uma rara, que é a Echeveria Gavodes Ebony. Perdemos 2 no mesmo dia, simplesmente desfez a planta. Então a gente está tomando bastante cuidado. A gente está regando mais agora no finalzinho da tarde, comecinho da noite, porque daí ele tem aquele tempo da noite inteira para secar em cima e ainda as raízes absorverem bem as vitaminas. A vantagem é as cores, né, gente? Olha só que sensacional. Olha isso. Por isso que a gente ama essas gordinhas, né, meus amigos? Se tem uma coisa que intriga muitas das pessoas aí que acompanham nossas redes, veem as fotos aí do nosso trabalho ou algum vídeo, nos questionam sobre isso, ó. Essa daqui é a gaiola que a Manu fez, tá sensacional, né, gente? Nós também iremos aprender aqui no Experiência de Cultivo. E aqui tem um colar de pérolas. Então qual que é a questão aqui? Pode misturar plantas de sol com plantas de sombra? Reparem que nessa gaiola aqui não tenho nem o que falar, né, pessoal? Olha o tamanho que tá isso. Quando colocamos aqui não era assim, ó. Ó, tá perfeito, concordam? Por que isso aconteceu? Graças à estufa. Se eu tivesse feito isso no sol pleno, teria alguma chance de dar certo. Porém, a chance desses colar de pérolas aqui secarem e quebrarem é muito grande, porque ele vai pedir muita água e pode ser que não dê certo com as outras. Mas a estufa garantiu que ele fica assim, ó. Se você reparar, a gente está precisando um pouco de rega, né? Ele está um pouco enrugado, ó. Esse Sedum Golden aqui também, ó. Então, é outro trabalho que a gente rega praticamente um dia sim, um dia não, aqui dentro da estufa, tá? Se ficasse lá fora da estufa, por exemplo, aí tomasse um dia inteiro de chuva, ia ficar um tempinho a mais sem regar, tá? Mas eu acho que esses carinhas aqui poderiam dar trabalho, mas tudo é um teste, tá, pessoal? Então, testem aí na sua casa e vejam o resultado. Olha esse, meus amigos. Colar de pérolas, uma orelha de Shrek, um sempervívio, um rabo de tatu, uma Havort Aloe e um Ripsalis. Vejam que lindo que tá esse vaso aí. Esse vaso foi feito pela dona Emanuele e ela considera esse vaso de meia sombra, então ela fez pensando nisso. Para alguém que vai deixar numa varanda, não tem tanta luminosidade. Por isso ela fez essa combinação. Veja a qualidade dessa Havorts, olha isso. Muitas mudas ali, ó, tá perfeito, ó. Orelha de Shrek perfeita. Colar de pérolas nem se fala. O sempervívio, ó, rabo de tatu, estão perfeitos, tá vendo? Só o Ripsalis que não se deu tão bem, porque ele seca, ele pede muito mais água que as outras. E aqui ele não deu tão certo. Nós já tentamos recuperar várias vezes, mas sempre acontece isso. Um descuidinho que você dá, então eu vou aconselhar a Manu a mexer aqui. Não vou mexer porque é um trabalho dela, então vou deixar a patroa tomar o comando aqui, meus amigos, ó. Mas ficou lindo, hein? Ponto para a estufa. Por quê? Ele foi feito no inverno, né? Há uns 3, 4 meses atrás. Então, foi um período que o sol não estava tão intenso igual está agora. E também ficou alguns dias nublado e tudo mais. E aí, esse vaso ficou perfeito onde ele estava. Aquela bancada ali, ó, que bate sol o dia todo. E aí, o que aconteceu? O verão foi chegando. Nós só aumentamos a frequência de rega e a Havort não sentiu nada. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito isso fora da estufa, no sol, ela estaria toda marrom, ressecada, essa daqui também. Porque elas não resistem, pessoal, é muito difícil elas ficarem bonitas, assim, saudáveis, expostas ao sol intenso. Mas dentro da estufa, olha isso, ó.
Esse aqui também, meus amigos. Quando a Manu fez, ele era aqui, ó, o colar de pérolas. Olha isso aí. Simplesmente regando e substrato biomix. Existem duas coisas muito interessantes que a gente tem que observar na estufa para decidirmos onde iremos colocar as plantas. Repare só nessa luminosidade aqui, ó. Sombrite de 50%, duas camadas de sombrite de 50%. Por que isso é importante você saber? Essas duas camadas, a parte mais escura, é a junção do sombrite da lateral com o sombrite do teto. Então isso depende muito da posição que o sol está. Nesse momento aqui, 2 horas da tarde, o sol está pegando somente na beirada da estufa e o restante, ó, eu diria que 90% está livre do sol nesse momento, com essa intensidade aqui. Então está um pouco mais fresco aqui. E esse, na minha opinião, é o ambiente ideal para elas. Com essa luminosidade aqui, ó, o sol está bem em cima e os dois sombrites pegando em cima dela. Se fosse só uma camada de 50%, não estivesse batendo essa junção dos dois, a chance das plantas queimarem ainda continuaria grande, principalmente se não tivesse a cobertura. Então, como o sol nasce aqui nas minhas costas e morre aqui na minha frente, essa beirada aqui tem que ser sempre as plantas de mais sol, de preferência, tá? Sempre a metade para aquele lado lá tem que ser as plantas mais coloridas. E é isso que a gente faz aqui, ó. Por exemplo, as ravortias ficam ali, que é um pouquinho mais escondidinho. Então anotem aí, o sombrite existem de vários tamanhos para simplificar para vocês. Então esse tem a porcentagem de sombra, vamos dizer assim, de 50%. Aí existem sombrite de 80%, que é bem mais escuro, de 30%, que é um pouco mais claro. Então ele depende para cada planta. No nosso caso aqui, para suculentas, no clima da nossa cidade, a gente testou e o de 50% é o melhor que tem. Anotem aí também, muito importante. Lá em cima está o nosso plástico difusor. E aqui a gente usa o plástico difusor, o leitoso transparente no caso, né? Olha só a frente dele. Dá uma impressão que é branco, mas ele é transparente. Aí aquele ali, que é o da estufa de montagem, aquele sim é branco. Então aqui dentro dessa estufa, a gente pode reparar que tem uma luminosidade excelente, porém ainda é pouco para suculentas. Então aqui o que a gente coloca? As plantas que estão esperando para serem enviadas, que ficam aqui no máximo 3, 4 dias. Então elas conservam aquela cor que elas estavam e não vão tão intensificadas assim. Por isso que a gente recomenda aos nossos clientes sempre adaptarem um pouquinho, apesar de que a gente cultiva aqui no sol pleno, eles têm que fazer uma adaptaçãozinha para não correr o risco de perder as plantas, né? E reparem que estão todas perfeitas, ó. Então nesse ambiente aqui, com o plástico difusor branco, a gente já não aconselha vocês. Agora aquele ali sim, o transparente, tá? Porque suculentas, pessoal, para ficar perfeita assim, olha a cor dessa pente de friso, olha isso, meus amigos. Tem que ter o máximo de luz que você pode dar com aquele limite para ela não queimar, tá bom? Como foi a nossa primeira experiência com estufa, que é a que a gente tinha antigamente, a gente só utilizava o sombrite de 50%, que é aquele que está ali na lateral, tá vendo? Na lateral uma camada e no teto da estufa 2 camadas. Porém lá a gente não tinha um plástico difusor. Hoje nessa daqui a gente utiliza uma camada só de sombrite 50% em cima, tá? Mas lá era 2. E o porquê a gente não tinha plástico difusor naquela estufa lá? Isso é uma coisa muito importante para você saber, que a gente tinha uma limitação de espaço, vamos dizer assim. Tinha espaço no local, porém a gente dividiu o terreno com o nosso cunhado, que aliás mudou nossas vidas dando essa oportunidade. Então a gente é muito grato a isso. Porém a gente não podia expandir onde a gente estava, então o espaço era limitado e nós não tínhamos como fazer uma estrutura assim arcada, tudo certinho, devido ao espaço, e também não tínhamos tanto recurso na época para fazer. Então nós fizemos a estrutura em forma de telhado, de descida. E quando a gente colocou o plástico difusor, a primeira vez assim que a gente montou, choveu e ficou aquelas barrigas, porque conforme o sol vai batendo em cima dele, ele vai ficando um pouco elástico. E bate o sol, ele vai dando uma afundadinha. Então, como era rampa, fez aquela lombada de água e não dava certo, eu tinha que ficar tirando com o rodo. Então eu decidi tirar e colocar mais uma camada de sombrite. Então ficou 2 de 50% e uma na lateral. E aqui é uma na lateral, uma no teto e o difusor. Que na forma arcada, ele é muito bom porque o ar circula por ele. Quando ele é assim em forma de casa ou ele é só o telhado, faz muito calor, pessoal. A estufa aqui até o teto tem entre 5,5 metros e 6 metros de altura.
Lá não era tão baixa, tinha 4 metros de altura, porém ela era em forma de casa, né, como a gente falou. E o calor era muito mais intenso do que a gente sente nessa aqui. Também era um local arejado, porém essa circulação de ar aqui com um teto redondo ou em forma de U é muito melhor e as plantas conservam muito bem. Do lado de fora da estufa, aqui estão algumas plantas de sol pleno, que é a famosa jade, aqui as nossas matrizes. E uma coisa muito questionada também, a estrutura da estufa, com qual material eu devo fazer. As vigas, ou as hastes, ou os postes são feitos de mourão. É uma madeira tratada, ela não dá fiapos e ela é muito comum para estruturas de estufa. Então é um material que vale muito a pena você utilizar. Você encontra ele em madeireiras, em lojas de materiais para construção. Mas a dica que a gente dá é se informar, porque às vezes você pode encontrar alguém que está desmontando, sei lá, uma obra, uma casa ou até mesmo uma estufa. Você consegue achar esse material mais em conta, porque às vezes a pessoa não vai mais utilizar, então compensa você dar uma olhada. E na parte de cima, aqui tem a calha, né, que ela é feita de calha, materialzinho aqui da lateral. E em cima, esses perfilados aí, se eu não me engano, pessoal, o material dele é inox ou é galvanizado. Eu só sei que não enferruja, tá? A estrutura é pronta, a gente comprou ela assim e os caras vieram aqui e montaram pra gente. Ela tem 5,5 metros de largura, 11 metros de comprimento e 5,5 ou 6 de altura. A primeira tinha 3 metros de largura por 7 de comprimento, então ela era bem menorzinha, né? Outros materiais também podem ser utilizados na construção de estufas. Eu já vi de bambu, de cano PVC, de tubo de ferro, enfim. Depende muito do espaço que você tem e do seu orçamento. Eu garanto para vocês que com esse mourão de eucalipto aqui é excelente e o custo-benefício é muito bom. A parte de cima também, que é o arco, a gente já viu estufas que é assim, em forma de casa, feita com madeira, pessoal, de tipo ripa, assim, de pallet, bem improvisadão. Vê que como a estrutura é precária, tem alguns furos no teto, no plástico difusor, enfim, mas o pessoal consegue cultivar mesmo assim porque já domina bem a técnica, já conhece, já fazem isso há muito tempo. Mas se você puder investir numa estufa assim profissional, vamos dizer assim, de qualidade, lógico que vale a pena, né, pessoal? Porque é um investimento que você vai fazer uma vez só na vida e o benefício que te traz é gigantesco. Então eu aconselho sim, se um dia você puder construir a sua, se você ainda não tem, porque vai fazer muita diferença para você, tá? Uma coisa que eu fiz improvisada aqui e deu certo foi isso daqui, ó. Essa daqui é uma telha de plástico transparente. Então eu utilizei ela para substituir o plástico difusor, porque não é sempre que a gente encontra aí, e essa telha aqui ela é bem mais acessível. Coloquei essa camada de sombrite por cima. É um cantinho improvisado que eu fiz para colocar algumas mudas em recuperação, algumas folhas, ó, que cai aí, a gente vai cultivando aqui para não queimar com o sol. Funciona muito também, tem o mesmo efeito da estufa, tá? O único problema é que ele esquenta um pouco mais, na minha opinião, então fica bastante calor aqui embaixo. E a dificuldade é, se você precisar ficar ali mexendo nos vasos ou fazer alguma coisa, você vai sofrer muito e as plantas também podem ser que sofram, tá? Mas é um recurso que você pode utilizar também, ó. Telha de plástico transparente. Aqui eu coloquei 2 mãos francesas e amarrei. É um cantinho bem improvisado, somente para as mudas, mas que funciona muito também, tá? Do lado de fora, sem o sombrite, sem o plástico, somente no tempo, eu acredito que seja a situação da maioria de vocês que estão aqui, né? Principalmente quem está começando. E funciona o cultivo das plantas expostas no tempo, tá, pessoal? Só que tem alguns cuidados que tem que ser redobrados ou dado muito mais atenção do que lá dentro da estufa. No começo, como eu falei para vocês, na casa da minha mãe, eu não tinha cobertura, porém eu também não tinha sol o dia todo. Batia o sol da tarde no verão, mas era coisa de 2 horas e meia, então não é o suficiente para queimar. E a maioria das pessoas, quando começam principalmente, né, ou só colecionam, se identifica muito com isso, porque às vezes mora em apartamento ou também só tem um corredor, não é uma casa feita para ter muitas plantas, vamos dizer assim, às vezes não tem quintal. Enfim, as situações são infinitas. O lado positivo de ficar exposta ao tempo é que elas criam uma resistência fora do comum, quando elas se adaptam, que é o caso dessa orelha de Shrek, que eu sempre cultivei no sol pleno. Olha só que linda que ela tá. Perfeita, né, meus amigos? Plantada do Biomix puro. Já estou cultivando ela nesse vaso que foi o replante há uns 2, 3 meses. E ela está cada vez mais perfeita. Essa setosa aqui, pessoal, olha isso.
Que colônia, olha a cor dela. Sol pleno, sol e chuva, substrato biomix também, com algumas pedrinhas. Então, elas vão se adaptando e vão ficando livres de doenças. É muito difícil uma planta no sol pleno ter cochonilhas, ou pelo menos, na minha opinião, a chance é bem menor. Mas é claro que isso é um problema, porque no calor, essa combinação de umidade e aquele tempo abafado, elas se proliferam muito rápido. Então você tem que ficar sempre de olho, tá? Olha só a malna no sol pleno. Olha as bordas. No momento não está 100% sol aqui, porque o sol está caindo lá e a sombra da estufa está vindo. Mas é sol praticamente o dia todo, tá? E aí a gente chega na parte ruim dessa época. Olha só o nosso eônio kiwi que aconteceu. Simplesmente queimou. Olha, tá fervendo, meus amigos. Então, é muito calor para alguns tipos de planta, como é o caso do nosso eônio. Essa daqui, que é uma variação da glauca, tá firme, ó, mas tá bem fechada. A perle queimou algumas folhas também, ó. Essa babosa eu achei que ia sofrer, tá muito bem. A Topsy-Turvy, reparem, cristata, queimando, secando muitas folhas. Essa daqui é uma goiabinha, apesar de ela estar bem clara. Também queimou um pouquinho, mas é bem resistente. A melaco está resistindo bem, mas está laranja, olha só. E aqui é a mini jade, que essa é feita para esse tipo de ambiente, né, pessoal? Então, quando muda de ambiente, sai de uma semana fria, que foi o que aconteceu aqui, de chuva e tempo nublado, e de repente no outro dia já faz um calor intenso, isso daqui vai acontecer. E a estufa tem esse ponto que eu acho que é o ponto alto dela. Isso daqui você consegue controlar, então você perde muito menos planta, tá? Mas essa questão de queimadura de sol, eu não costumo perder planta por esse motivo. Elas simplesmente ficam feias, perdem algumas folhas, mas elas se recuperam com facilidade. Por exemplo, essa malna, ela queimou, né, a decapitação, mas olha só os brotos vindo e continua no sol pleno. E ali está a parte decapitada. Olha só essa jadeí, tá? Tá vendo que ela tá bem sequinha, bem fechada, devido ao sol pleno. Quando eu fiz esse vaso, ele estava com as rosetas abertas, cheias, a planta uma encostando na outra, bem lindo. 2 dias de sol intenso, no vaso de barro principalmente, que pede mais rega, aconteceu isso. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, volta a regar, ela se recupera. Diferente de uma podridão que às vezes você perde. E aqui eu tenho esse cacto, pessoal, que me fugiu o nome dele agora. E cacto no sol pleno, você tem que deixar no sol pleno, vamos falar assim, né? Eu tenho lá dentro da estufa também, porque a gente envia, então eu tenho que garantir que ele vai estar seco e tudo mais. Mas os de coleção é tudo no sol pleno. Raramente algum cacto vai queimar. O sol nos traz isso, pessoal. Olha esses botões. E um monte nascendo aqui, ó. Com o sol, nessa época de calor, isso daqui acontece com muita frequência. E é uma grande alegria, né, meus amigos? Essa caixinha de M&M's, por ser um material de ferro, ele tende a esquentar um pouco mais do que outros materiais, como por exemplo a madeira, que não esquenta tanto. E ele ajuda a acontecer esse processo de queimadura, olha só. E reparem o que eu falei para vocês, ó, você percebe que a planta queimou, né? Porém, você percebe que ela não está doente. Então, geralmente queimaduras são recuperáveis por isso, porque não é um fungo, vamos dizer assim. Então a planta continua saudável, ela não está doente por conta da queimadura, entendeu? Inclusive, eu vou reformar esse vasinho aqui e o vídeo vai ser postado lá na parte de recicláveis, tá bom? E aí você tem que ir lutando, vendo a evolução de cada planta. Olha essa daqui. Lembram dela? Essa daqui é a Luciae, que a gente fez na aula de decapitação. E olha o tamanho dos brotos já. Então eu já posso novamente ganhar novas mudas aqui. Para quem quer trabalhar com plantas, realmente essa forma é a mais lucrativa, que é a parte de decapitação e fazendo matrizes. Depois, se você não se lembra, corre lá na parte de decapitação, de propagação, para você ver como nós fizemos essa planta. A gente deixou ela bem ralinha. E hoje, olha só, planta clássica de sol pleno. Então essa planta aqui não vai queimar no sol pleno, muito difícil. Nesse vídeo eu tentei tirar o máximo de dúvidas e compartilhar as experiências que a gente teve com a estufa, com luminosidade ao longo das nossas experiências de cultivo. Eu espero que tenha ajudado você, que eu tenha esclarecido todos os ambientes aqui. E assim, uma coisa que você tem que botar na cabeça é que não importa a sua situação. Às vezes você mora num apartamento e não bate nada de sol, que é o meu caso. Não posso ter uma suculenta em casa, é muito difícil. Se eu levar uma Haworthia lá, é questão de tempo para até ela tiolar. O único tipo de vaso que eu consigo cultivar em casa é os terrários. E como hoje ainda não tenho recurso
para ter um espaço em casa para as plantas, um quintal com muito espaço. Mas em compensação a gente tem essa estufa aqui. Então eu tenho todo esse espaço para cultivar as minhas plantas de coleção e ainda se tornar um ambiente de trabalho. Tomem isso como exemplo, não importa a situação que você esteja, vai trabalhando, dando um passinho de cada vez e com certeza você é capaz de conseguir coisas muito maiores do que essa daqui. É aquela velha história do feito é melhor que bem feito. Então faça com o que você tem hoje. Se você der o seu melhor, sua energia, com certeza não vai dar errado. E o último assunto que eu decidi falar com vocês sobre estufa é a questão da propagação por folhas. Aqui a gente tem os nossos berçários nas bandejas. Olha que coisa linda que estão as mudas, ó. Hoje elas estão aqui no sol pleno. Lá é estufa de sol intenso, ó, sol pleno. Aqui é a estufa de sombrite mais escura que a gente viu, que é a nossa parte de montagem. E também contamos com o auxílio do muro do vizinho que faz sombra aqui nesse horário. Devido a algumas mudanças que nós fizemos na estufa, estávamos sem lugar para colocar as nossas mudinhas e a gente decidiu colocar aqui e aqui elas ficaram. E o sol aqui é muito pouco, bate um solzinho entre as 8h30 e 10 horas da manhã, 1h30 de sol da manhã. À tarde não bate nada de sol, só a sombra da estufa, que é praticamente a sombra. E elas se deram muito bem nessa época, porque a luminosidade é bem fraquinha e elas recebem 1h30, 2 horinhas de sol. E deu certo, pessoal, ó. Olha São Tomás, que coisa linda que estão. Sedum Craig, Echeveria aurum, Deb, Polidones. Continuo regando todos os dias, tá? Porque se você parar de regar, ó, ontem eu não reguei, por exemplo, e porque não passei por aqui. Mas você percebe que ela seca muito fácil, né? Então não falhem na rega, se puder 2 vezes na semana, colocar o adubo líquido. Olha isso daqui, pessoal, 3 cabecinhas. Então mudas por folhas, se ela cair em um vaso e ficar ali naturalmente, na maioria das vezes elas vingam. Mas quando a gente tenta fazer e coloca no sol pleno, elas sentem um pouco, tá? Então tentem colocar assim, ó, numa camada de sombrite, ou embaixo de uma mesa ali que só bate o sol da manhã, algum lugar desse tipo, que elas irão crescer com muita saúde. Algumas às vezes não dá certo, né? Ou queima ou apodrece, mas faz parte do processo. Obrigado, fique com Deus, espero que você tenha gostado desse vídeo. Novamente, deixe seu comentário aí se teve alguma dúvida pra gente sanar, ou anote para nós sanarmos em alguma live, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau meus amigos.